Noite sobre os problemas da casa de Davi. Davi e os problemas em sua casa. Primeiro domingo do mês, ele é reservado para essas reflexões na área familiar, ligadas à família. E olhando para os Salmos, uma vez que nós estamos fazendo uma série de sermões no livro de Salmos, olhando para os Salmos, eu vejo que é inegável que Davi foi um grande guerreiro, um homem de Deus. Nós não podemos negar isso. Davi é um grande guerreiro, um homem de guerra, estrategista, inteligente, um homem forte, um homem que, quando nós lemos os Salmos, vemos a inspiração do Espírito Santo na sua vida, um homem de Deus. Todavia, ele não teve bons exemplos como chefe de família, como dono de casa. Parece que Davi leva para a sua própria casa o ambiente e o exemplo que ele teve dentro da casa do seu próprio pai Jessé. Quem conhece bem a história de Jessé vai ver que Jessé tem um lar frio, tem um lar voltado para aqueles filhos que eram preferencial, da qual ele dava preferência. E Davi não estava no meio desses filhos que tinha a preferência de Jessé. E quando um lar tem certas preferências, esse lar se desenvolve dentro de um ambiente frio, de um ambiente gelado, onde as pessoas olham para os seus próprios umbigos, onde as pessoas estão voltadas para os seus próprios interesses. E isso é muito fácil nós olharmos quando Samuel vai à casa de Jessé e que ele unge a Davi como rei na casa de Jessé. E observe, parece que ninguém se alegrou lá. Por quê? Porque não houve comemoração. Hoje as redes sociais nos denunciam quando nós temos algum tipo de festinha em casa, quando se tem uma alegria, quando alguém faz aniversário, quando alguém passa num concurso, quando alguém é agraciado com um bom emprego. Nós nos alegramos, nós postamos nas redes sociais, nós comentamos uns com os outros. E parece que isso não é visto na casa de Jessé, porque o profeta Samuel, profeta de Israel, vai lá, um de Deus, e escolher justamente na casa de Jessé. Preste atenção no privilégio. Esse profeta vai até a casa de Jessé, inspirado pelo Senhor, dirigido pelo Senhor, nosso Deus, para escolher aquele que iria reinar em Israel, e mais, aquele que faria parte da linhagem da qual viria o Messias. E ninguém se alegra. Nós não temos comemoração nenhuma, não se tem relato nenhum de que alguém tenha ficado feliz ali naquele local. É normal ficarmos felizes quando alguém da nossa família é promovido, é agraciado com um presente legal, recebe alguma coisa, quando recebemos alguma notícia boa, mas ninguém se alegrou, ninguém ficou feliz ali. Parece que Davi era assim tão deixado de lado, porque Davi era filho de segunda. Não sei se vocês sabem, ele era filho de uma segunda mulher. Eu já disse aqui para vocês. Alguns comentaristas dizem que Davi era filho bastardo, era filho com uma prostituta, e isso não é verdade. Jessé tinha mais de uma mulher. O livro das Crônicas vai nos dizer isso, tá? Quem quiser lá, se aprofunda no estudo das Crônicas. O livro das Crônicas, que está implícito, não está claro. Você vai ter que descobrir por causa das irmãs que ele tinha por parte de mãe, tá? Então Davi, ele não é aquele filho do primeiro casamento, da primeira família. Tanto é que esses irmãos de Davi, eles são chamados, são comissionados para ir à guerra. Eles pertenciam ao exército de Israel. E Davi não. Davi era um filho de segunda. Seu pai tratava ele como um trabalhador braçal, como um menino de recado. Se você ler essa história da parte da família de Jessé, você vai ver que o profeta de Deus chega na casa do Jessé e faz uma pergunta para ele, né? Cadê os teus filhos? E aí ele vai trazendo os filhos, e conforme os filhos vão chegando, observem que Deus vai dizendo: não é esse, não é esse, não é esse. E quando termina o grupo que Jessé traz, porque Jessé traz então o pelotão de elite, né? Traz os mais fortes, os mais musculosos, né? Que eles estavam mais aptos para a guerra. E
magrinho, né? O Juninho está lá no campo cuidando das ovelhas. Então, Davi, ele é visto como esse tipo de filho. Em toda a sua história, da escolha ao reinado, Davi não contou com o apoio de nenhum de seus irmãos. Interessante isso. Geralmente você vê, quando você olha Davi enfrentando Golias, eu já falei aqui para vocês, por que Davi pega 5 pedras? Porque ele enfrentaria 5 gigantes. E por que ele enfrentaria 5 gigantes? Porque Golias não está só, Golias tem 4 irmãos. Mas você não vê os irmãos de Davi ao lado dele. Mesmo os irmãos de Davi servindo o exército de Israel, mesmo sendo guerreiros no exército de Saul, eles não aparecem na história. Se não fosse o Jonatas, né, filho de Saul, que é muito amigo de Davi, amigo íntimo de Davi, se não fosse o Jonatas, o Davi entraria para a história da humanidade marcado por uma solidão, um isolamento sem fim. Então, quando nós olhamos para casa, né, o seu casamento não foi muito diferente disso. Davi acumulou tantas mulheres que se corrompeu, e ele pecou em muitas áreas, como pai, como marido, como amigo, e principalmente como um chefe de família, como um dono de casa. Em certos momentos a família de Davi estava tão distante dele que eles pareciam estranhos. Quem conhece bem a história de Davi vai ver que tem um momento em que ele usa uma espécie de intermediário para tentar falar com Absalão. E aí Absalão diz: olha, diga ao rei que me receba. Então a situação dele é tão difícil com relação aos filhos que ele precisa de um intermediário. O filho não tem nem sequer acesso à presença dele. Então Davi tem essas falhas. Parece que a família dele era tão distante que não era família. Parece que ele não tem acesso à casa, ele ficava restrito ali ao palácio. Davi foi um homem de Deus, mas não conseguiu se livrar da herança negativa deixada pelo seu pai. Nós, como pais, deixamos legados, deixamos heranças. Essas heranças, elas podem ser positivas e podem ser negativas. Preste atenção na sua vida. Muitas das suas práticas pode ser que você tenha herança negativa de seu pai, de sua mãe, que você pratica, que você faz as coisas em casa. Talvez você olhe muito para o seu umbigo, você quer que as coisas sejam do seu jeito, e isso talvez você não perceba, mas isso é uma herança que você traz do ambiente onde você foi criado. Irmãos, e olhando para as nossas casas, a maioria de nós, quase todos nós viemos de lares malditos. Ainda que você diga não, vou provar para você que você vem de um lar maldito. A maioria de nós vem de lares católicos, e alguns se dizem católicos, apostólicos, romanos, adoradores de ídolos, pagãos. Essa é a nossa realidade. Então, Davi foi pior que seu pai. Ele repetiu e ainda ampliou com seus filhos os erros que seu pai cometeu. Tudo indica que Davi fazia escolhas. As escolhas de Davi eram feitas sem ele pensar muito nas consequências. Ele parece aquele sujeito impulsivo. Ele quer tomar decisão, ele quer agir, ele quer fazer, ele tem necessidade, ele vai tentar satisfazer a sua necessidade, mas ele não pensa muito nas consequências. Além do mais, Davi parece ser aquele homem imediatista, que ele quer as coisas de imediato. Nós não podemos ser imediatistas, principalmente nos dias de hoje, num mundo globalizado, onde nós dependemos, né, de determinadas situações. Então, o imediatismo de Davi afetou profundamente as suas relações com os seus familiares e com outras pessoas. Infelizmente, muitos crentes têm seguido pelo mesmo caminho, e o resultado são inúmeros conflitos e dramas no seio da família. Nós criamos isso. Talvez uma das grandes formas negativas de se administrar uma família está na mão das mães, das mulheres, quando elas tiram a autoridade dos pais em casa, quando elas chamam para si essa responsabilidade. Todo lar conduzido, dominado por uma mulher, é um lar
falido, desculpa a expressão, mas ele é um lar falido, eticamente é falido. Então, Davi nos ensina isso. As escolhas erradas de Davi mostram uma coisa que nós vemos muito claramente nas entrelinhas dos seus textos. Quando ele pede para Deus ouvir, quando ele se sente só, quando ele pede socorro, quando ele está pensando em ser atendido, quando ele está precisando de ajuda, quando ele está precisando de apoio. Então Davi sempre busca para Deus: olha, Senhor, eu estou sendo perseguido, Senhor, eu estou sozinho, Senhor, me socorre. Então esse tipo de atitude vai mostrar uma coisa para nós, chamada apatia espiritual. O que é apatia espiritual? Já parou para pensar o que é uma apatia espiritual? É muito simples. Veja o quanto você gasta com leitura. Veja que tipo de oração você faz para Deus. Veja o quanto você estuda a palavra. Eu não estou falando daquela leitura metralhadora, daquele tipo de leitura para descarregar, né, o nosso peso de consciência. Mas eu estou falando de uma leitura acompanhada de um estudo realmente para prática, para entendimento. Eu conheço alguns colegas que eles só buscam a leitura e o estudo quando eles vão pregar, né? Os caras não são pregadores. Se vocês pudessem ver o meu WhatsApp do dia de domingo, ele me dá um texto assim, tal canto, o que significa isso e tal. Alguns eu nem respondo porque não dá tempo. Então, Davi parece que nas entrelinhas ele é esse homem apático espiritualmente. E já no final da sua vida, quando ele cria aquelas torres de oração, né, parece que isso vem mostrar uma necessidade a mais de que ele não teve no decorrer da sua vida. Vocês acham que Salomão era um homem extremamente dedicado, né? Dá uma olhada na quantidade de mulher que ele tem, dá uma olhada na quantidade de filhos, relacionamentos, como eram desenvolvidos. Nós temos uma ótica, dentro da nossa ótica, nós temos uma visão muito errada do que são esses homens na Bíblia. Nós às vezes achamos que eles são extremamente perfeitos, altamente capacitados, né? Profundamente envolvidos com Deus, e homens que dão exemplo. Não é assim. Infelizmente, muitos crentes têm seguido por esse caminho, o caminho da apatia espiritual. Escolhas erradas levam à apatia espiritual, e a apatia espiritual leva a uma coisa chamada falta de vigilância. Irmãos, é comum todos nós sermos tentados, termos nossas dificuldades, mas a falta de vigilância é que vai determinar a nossa queda. Crentes hoje, infelizmente, são movidos por novelas, né? Crentes que são assim, extremamente envolvidos com o tal do BBB e outros programas que, desculpa a expressão, idiotizam o ser. Você sabe o que é um programa que idiotiza o seu ser? O apóstolo Paulo, ele trabalha para que haja uma transformação na nossa mente. O crente, ele tem que crescer. O apóstolo Pedro diz que antes de qualquer coisa você pensar em servir a Deus, em fazer para Deus, ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que isso vai acontecer na sua vida? Se você gasta tempo com programas idiotizantes, se você é movido pelas as suas emoções são movidas por algo que não lhe leva a crescer, algo que não desenvolve a sua mente. Um dia alguém me fez uma pergunta: o que esse livro pode fazer por mim? A pessoa me perguntou: o que esse livro, a Bíblia Sagrada, pode fazer por mim? Eu respondi: no mínimo melhorar o teu vocabulário. No mínimo a Bíblia melhora o seu vocabulário, ajuda você a falar melhor, a se expressar melhor. Mesmo aqui tendo 6.000 palavras, são diferentes ao nosso vocabulário, que nós não usamos comumente, mas ela enriquece o vocabulário, no mínimo. No mínimo, o máximo que ela pode fazer, levar você à salvação eterna da sua alma. Então Davi, ele tem essa capacidade de nos fazer pensar de que a profundidade que tem nos salmos é fruto da inspiração divina.
e que nas entrelinhas ele é alguém triste, apático espiritualmente, que de vez em quando ele era tão imaturo que lhe faltava a capacidade de vigiar espiritualmente. Irmãos, observem que a Bíblia nos adverte constantemente: vigiar e orar. Para quê? Para que não entreis em tentações. Mateus 24 está lá: vigiai, porque não sabeis a hora que vai retornar o seu Senhor. Então a apatia espiritual leva a negligenciarmos os nossos deveres e as nossas obrigações. É essa apatia espiritual que vai nos levar ao livro de 2 Samuel, no capítulo 11, que apresenta o contexto em que Davi estava envolvido com Betseba. O verso 1, do capítulo 11 de 2 Samuel, ele vai dizer uma coisa interessante para nós. O que ele vai dizer? Que o Davi, ele estava passeando na sacada do palácio, quando ele deveria estar à frente do exército. Na guerra, ele fica em Jerusalém, né? Parece as guerras de hoje, né? A galera está se matando, o Putin e o outro lá estão no ar-condicionado, no bem bom, cercado de pessoas lá, e os outros estão se matando. E assim está o Davi está lá, bota a negada para se matar. O exército de Israel realmente é poderoso, Deus está à frente, Israel vai ser vitorioso, não precisa o rei estar lá. Então Davi está tranquilão, ele está relaxado, né? Davi é um exemplo de ócio. Se você conhece o sentido da palavra ociosidade, ociosidade não é quem não tem o que fazer. A raiz da palavra ócio é justamente a pessoa que tem muita coisa para fazer e escolhe aquilo que ele quer fazer. Mas na língua portuguesa ela entrou, a palavra ociosidade entrou como alguém que não sabe, que não tem o que fazer. E na realidade não é isso. Uma grande pergunta hoje: quem de nós em nossos dias não tem o que fazer? Claro que temos. E às vezes temos tanta coisa para fazer que nós começamos por não fazer nada, infelizmente. Então Davi deveria estar acompanhando o seu exército, mas ele preferiu ficar em casa, relaxado, enquanto os seus homens se doavam na batalha, e alguns estavam morrendo. A escolha de Davi não foi a correta. Sua apatia espiritual determinou o erro e a negligenciar os seus deveres como rei e como servo de Deus. No verso 2 de 2 Samuel mostra que esse rei ocioso, caminhando pela sacada do palácio, lá pelos terraços da vida, ele vê uma mulher que se banhava. Então Davi, ele estava onde não devia, olhou para o que não podia e cobiçou o que não lhe pertencia. Esses 3 passos levaram à queda. A posição do rei, o status de segurança e a zona de conforto deve ter subido a cabeça de Davi. Irmãos, talvez o grande erro nosso como seres humanos é pensar que nunca vai acontecer conosco. A dona Rui estava me contando uma história que ela viu um rapaz, um motoqueiro. Agora eles deitam em cima da moto, levantam uma roda só, né? Ficam fazendo esse tipo de arruaça no meio da rua, e aqui e acolá tem um se arrebentando, né? E ela viu um que se machucou feio lá também, faleceu, ele morreu. Então, qual é o problema nosso? Que nós achamos que não acontece conosco, que a zona de conforto é tamanha, nós estamos tão seguros na nossa própria insegurança que acabamos relaxando. E é isso que acontece com Davi. E o seu erro marcou negativamente o ambiente familiar, e aí acontece o problema. As atitudes de Davi como pai marcam o jovem Absalão para sempre. Como um abismo cria o outro maior ainda, e um erro não conserta o outro, Davi planejou a morte de Urias. Ele falha, ele planeja a morte de Urias, e aí escolhas erradas sempre terão consequências absurdas. Irmãos, Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, Davi foi advertido e se arrependeu, ele foi perdoado. 2 Samuel capítulo 12, verso 13 diz isso, que Davi recebe o perdão de Deus, mas mesmo recebendo o perdão de Deus, ele teve que enfrentar as consequências das suas más escolhas.
Primeiro foi a morte do filho com Betseba, né? Betseba engravidou, e aí o que acontece? Esse menino morre. Deus feriu a criança, que ao 7º dia morreu. Foi ao 7º dia para mostrar que foi coisa de Deus. Número de Deus, ação de Deus. E o Senhor, por intermédio do profeta Natã, disse que a espada jamais se afastaria da casa de Davi. E aí acontecem umas coisas interessantes. Aminon abusou de Tamar, irmã de Absalão. Absalão matou Aminon, e Joabe matou Absalão. A história de Davi, ela deve servir de alerta para todos nós. A apatia espiritual pode nos levar à transgressão e à ruína. Isso é um fato que nós não podemos negar. Mas também é fato que, por maior que seja a nossa culpa, maior será a grandeza e o perdão que Deus tem para a vida dos seus eleitos. Davi foi escolhido, Davi teve suas falhas, mas mesmo o homem sendo infiel, Deus permanece fiel. Deus não revogou a sua palavra, porque Deus não volta atrás. Deus é imutável, e Deus continuou usando Davi, com todas essas falhas, com toda essa riqueza de problemas na sua vida. Então pense nisso. Por maior que fosse a culpa e os pecados de Davi, a graça do Senhor era muito maior para com ele, e suficiente para perdoar o grande rei e superar a culpa que ele carregava na alma. Paulo é quem vai nos ensinar de que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20. Vocês já descobriram como é difícil pedir perdão? Repararam, para prestar atenção, como é difícil pedir perdão? Nós somos tão orgulhosos que nós temos dificuldade de pedir perdão. E nós somos mais orgulhosos ainda que temos dificuldade de admitir que a salvação é pela graça e ela vem de Deus, não é do homem. Nós queremos ter essa prerrogativa. O homem sempre quer ter essa prerrogativa, e ele entende que como é difícil admitir a culpa por ter pecado, por ter feito alguma coisa errada. Mas Davi não tem esse problema. Repreendido, Davi confessa os seus erros. Davi abre o seu coração, se derrama diante de Deus. Ele diz: eu pequei e pequei contra o Senhor. Vocês lembram do filho pródigo? Pequei contra o céu, perto de ti, já não sou digno de ser chamado o quê? Teu filho. Chega diante do pai: pai, eu não pequei só contra o Senhor, eu pequei contra Deus. Será que os filhos poderiam chegar a essa conclusão? Filhos não pecam só contra os seus pais, filhos pecam contra os pais e contra Deus. Por quê? Porque o mandamento é: honra o teu pai, independente de quem ele seja. Honra teu pai e a tua mãe, independente se estejam certos ou se estejam errados. Existe uma maneira correta de você agir, de você corrigir. Não faça as coisas do seu jeito. Davi carregava na mente de forma muito clara como e por que ele caiu. No Salmo 5, que nós lemos versos de 6 a 8, ele diz assim: tu destrói os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Parece que Davi está falando de si mesmo. Davi sabe que o Senhor destrói aquele que profere mentira, aquele que mente, aquele que tem a vida dupla, aquele que tem as coisas escondidas, e só ele sabe, né? E pensa que Deus não sabe. O Senhor abomina o sanguinário. Parece que ele está falando de si mesmo quando ele mata Urias, né? O Senhor abomina o fraudulento. Olha a fraude que Davi leva para o povo de Israel, para o reino, o mau exemplo que ele dá como rei. Aí ele diz: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e prostrarei diante do teu santo templo. Ele diz: olha, eu só entro na tua casa, eu só consigo me prostrar no teu santo templo por causa da grandeza da tua misericórdia. Mais tarde ele vai dizer: se não fossem as tuas misericórdias, nós como seres humanos já teríamos sido destruídos. Então Davi sente na pele essa misericórdia de Deus, e por reconhecer essa situação é que ele é visto como um homem segundo o coração de Deus. Quero tirar 3 lições aqui para nós levarmos para casa hoje. Primeiro, comemorações são importantes, mostram amor, carinho e respeito por aquele a quem nós homenageamos. Interessante que eu estava pensando, todos os anos eu completo o aniversário de ordenação e nunca comemorei. Hoje eu estou fazendo mais um ano de ordenação, não sei nem quantos anos são.
mas eu fui ordenado no dia 5 de março do ano de... eu não lembro, faz tanto tempo, eu era tão jovem, né? E depois do AVC foi-se embora tudo. Mas as comemorações são importantes. Talvez você não dê importância para o que aconteceu hoje aqui de manhã, mas sabe, comunhão para a vida da igreja, ela não é só no estudo, ela não é só no culto. Vocês lembram? E perseveravam na comunhão e o quê? O quê? No partir de quê? Do pão. O que é no partir do pão? Sabe? É estar juntos, comermos juntos. Irmãos, se nós não formos unidos na barriga, vai ser unido aonde? Precisa pensar nisso. Então a igreja, quando ela recebe o dom do Espírito Santo, quando esses irmãos são agraciados, eles queriam estar juntos, eles comiam juntos, oravam juntos, prestavam culto juntos, sabe? A igreja se torna uma extensão da casa, aumenta a família. Aproveite a vida, aproveite as oportunidades, aproveite a felicidade que as vitórias nos dão, e usufrua do apoio dos irmãos diante das quedas e diante dos tropeços, diante das dificuldades. Mas as comemorações são importantes. Ontem eu fiquei triste, né? Porque já passei o dia aqui, vocês sabem como é que é, né? O meu dia, não dificilmente você me vê sentado. Eu estou meio cansadão esses dias, né? Muita coisa, saio daqui, ainda vou lá para a irmã Eurides, aí visito, talvez quando eu chego, tem um sujeito sem juízo que me manda uma foto de uma costela de porco sendo assada, um monte de comida, e me convida: pastor, dá para o senhor vir comer? Como? Se eu estou lá quebrado, preparando estudo, né, para trazer para cá hoje. E depois chega comigo e diz assim: o senhor perdeu. Mas as comemorações são importantes. Eu gostaria de ter estado, mas o tempo não dá, o tempo é curto. Claro que por um lado eu perdi, por outro lado ele está me devendo, para poder convidar com mais antecedência da próxima vez. Então aproveite a vida, aproveite as oportunidades. Felicidades e vitórias não acontecem constantemente num mundo como esse. Isso mostra amor por aqueles que estão à sua volta. Segunda lição: o imediatismo leva a decisões e conclusões errôneas, sem valor e sem sentido na vida. As atitudes de Davi mostram que quando nós formos tomar nossas atitudes, temos que pensar duas vezes, pensar nas consequências, pensar no que pode acontecer, pensar que a mão de Deus pode pesar na nossa vida. Terceira lição: a apatia espiritual leva à falta de vigilância. Então, quando Deus chama Josué, o que ele diz para Josué? Não se aparte da tua boca o que? Esse livro da lei, não se aparte. E o que Davi ensina? E o que os Salmos ensina para nós? O verdadeiro crente, ele tem a palavra de Deus na mente, e nessa palavra ele medita o que? Dia e noite. Diariamente acontecem situações nas quais nós somos colocados para que a palavra de Deus faça diferença na nossa vida. Tem um cântico que eu acho muito interessante, que diz assim: o que faria Jesus no meu lugar? Será que ele faria aquilo que eu faço? Então, a apatia espiritual leva à falta de vigilância, e a falta de vigilância, por sua vez, leva à queda. Mas a grande lição que fica para nós é que, por maior que seja a nossa culpa, por maior que seja o nosso pecado, maior será a grandeza e o perdão de Deus para com os seus eleitos. Que Deus nos abençoe.